Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco, 15 de dezembro de 2011. Estamos nos aproximando do final do ano, mas o besteirol continua. O besteirol por parte das autoridades governamentais, por parte dos chefões das ONGs, mancomunadas com os traficantes de armas do Rio de Janeiro, como nós vimos, premiando um traficante de armas da Rocinha, continua com espaço na grande mídia, com espaço na imprensa que nós não temos. Quase nunca temos para defender nossas teses. Em mais uma dessas famosas reuniões, lá no Rio de Janeiro, estava o secretário executivo do Ministério da Justiça, estava lá um ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, e estava lá o famoso Antônio Rangel Bandeira, o coordenador da ONG Viva Rio, de que falamos bastante ultimamente, pelo seu envolvimento com essas falcatruas todas, na área até de saúde pública do Rio de Janeiro, e é claro, como a entidade que premiou o tal de William, suposto líder comunitário da Rocinha, na verdade traficante de armas na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. E nessa reunião, mais uma vez as autoridades do Ministério da Justiça falam do grande número de homicídios que afeta o país, cujos números nós já mencionamos várias vezes nos últimos tempos, a partir dos últimos estudos publicados, abrangendo até 2010 e totalizando em 30 anos mais de 1 milhão de mortes violentas, mais de 1 milhão de homicídios dolosos no Brasil. Não todos praticados com armas de fogo, mas mais de 1 milhão de homicídios dolosos. E vem lá essas autoridades martelar naquela mesma carcomida tecla que não tem fundamento algum de que essas mortes são mortes de relacionamento pessoal, de rixas, de desavenças entre vizinhos, de um sujeito que no bar mata o outro, não porque queira matá-lo, nas palavras do secretário executivo do Ministério da Justiça, mas porque ele tinha uma arma à mão, como se a arma tivesse vida própria e a arma tivesse vontade. Nós bem sabemos que tudo isso é uma falácia, uma mentira. Matar é um ato humano. O ser humano mata o outro ser humano. E quando ele toma essa decisão maligna, não importa o instrumento, ele vai escolher e buscar e encontrar um instrumento para praticar o crime. Pode ser uma arma de fogo, mas pode ser uma arma branca, pode ser um porrete, pode ser até um instrumento de uso doméstico ou um instrumento de uso agrícola que se transforma repentinamente em uma arma para a matança pela decisão maligna de um ser humano. A arma não tem vida própria, a arma não mata ninguém. Os seres humanos matam outros seres humanos, mas o besterol continua. E esse Bandeira tem voz, tem vez, tem espaço na mídia. Nesse encontro ele fala mais uma grande bobagem, que grande parte do problema está relacionada com o comércio legal de armas de fogo e munição, que segundo ele não teria controle. Esse comércio é completamente controlado, rigidamente controlado pela Polícia Federal e pelo Exército. E ele menciona especificamente as lojas de armas do Rio de Janeiro. Mas que lojas de armas do Rio de Janeiro? Quando nós sabemos perfeitamente bem que o comércio de armas do Rio de Janeiro, o comércio legal, o comércio lícito de armas do Rio de Janeiro foi praticamente extinto. Praticamente não sobrou loja alguma. Outro dia nós tínhamos um levantamento mostrando que não tinha sobrado sequer uma loja. Neste momento pode ser que haja uma pequena quantidade delas em funcionamento. Mas quase foi extinto, porque o mercado civil de armas de fogo e munição foi quase extinto pelo draconiano Estatuto do Desarmamento. E temos que ouvir essas bobagens, mas vamos nos munir do necessário conhecimento para rebatê-las e para divulgar que tipo de gente está nos gabinetes palacianos lá de Brasília e que tipo de gente tem espaço na grande mídia para falar esse tipo de bobagens. Na esteira disso, continuam as iniciativas parlamentares negativas. Mais um projeto de lei, o projeto de lei 1856 de 2011, de autoria do ilustre deputado federal Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, visa a alterar o Estatuto do Desarmamento, especificamente com o aumento de penas para os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Por exemplo, o porte de arma. Por exemplo, o porte de arma de origem ilícita.
o comércio ilícito de armas de fogo e munição, o disparo de arma de fogo em lugar habitado, pondo em perigo a integridade física de alguém, que são tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento. Alguém poderia dizer, calma lá, coronel, vamos examinar aí com maior boa vontade a iniciativa do deputado. Se ele pede o aumento de penas, provavelmente está focando o crime organizado, provavelmente está focando a atividade criminal. Não é assim, porque o projeto dele é um projeto de aumento de penas indiscriminado. Aumento de penas em relação a qualquer pessoa que venha a incidir em um dos atos típicos, portanto, crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. É mais um projeto de lei que visa atingir o cidadão comum, que visa atingir a pessoa de bem, que às vezes, por não ter confiança no Estado brasileiro, se mantém na ilicitude em termos de que não mandou a registro a sua arma de fogo, que, no entanto, sempre foi uma arma legal e, na maioria dos casos, teve registro na Polícia Estadual em um certo momento, até a edição do Estatuto do Desarmamento, que trouxe essa questão completamente para o âmbito da Polícia Federal. Muitos cidadãos brasileiros, pessoas de bem, mantiveram as suas armas nessa situação por medo do confisco, porque não confiam no Estado brasileiro em relação à forma como o Estado brasileiro trata aquela pessoa de bem que tem uma arma de fogo para a defesa do seu lar, da família, para a defesa das pessoas a ela próximas, até dos vizinhos, para a defesa própria. Não estamos falando aqui nem de porte de arma, mas de posse de arma em domicílio, nas casas, nos lares, para essa finalidade. Acontece que esse projeto aumenta todas as penas. E o criminoso vai se importar com isso? O criminoso se importa com a lei por acaso? Será que o criminoso está preocupado em que essas penas sejam aumentadas, dobradas, triplicadas? O criminoso permanecerá na sua vida de crimes. E é claro que quando ele tiver e onde ele tiver maior facilidade de praticar tais crimes, empunhando as armas de fogo ilegais que estão em seu poder e que frequentemente vêm do tráfico ilícito, do comércio internacional ilícito de armas de fogo e munição, ele vai continuar a fazê-lo, especialmente porque todos os cidadãos brasileiros estão desarmados, são patos sentados, são vítimas fáceis do crime. E enquanto isso, aumenta-se a pena para aquele que efetivamente pode ser apanhado, alguém que continua naquela situação de ter uma arma que já foi legal, já foi registrada, mas não teve o seu registro renovado, por medo, ou então uma arma que já teve até o seu registro renovado na Polícia Federal e que agora, como nós temos denunciado aqui metodicamente, o cidadão comum não consegue mais registrar, ou melhor, renovar o registro, devido à atividade clara da Polícia Federal no sentido de opor complicadores burocráticos e opor complicadores supostamente contidos em um decreto contra a letra da própria lei, apesar de ser uma lei draconiana. Então estão jogando os cidadãos brasileiros, possuidores de armas de fogo, pessoas de bem, sem antecedentes criminais, pessoas que lutam pelo país, que lutam pelo desenvolvimento do país, que têm as habilitações legais, na ilegalidade, estão atirando essas pessoas na ilegalidade. O Estado brasileiro está realizando isso de maneira solerte. E um projeto como esse só vem a complicar a vida exatamente da parte mais frágil, da parte mais fraca nessa história. Vamos encher a caixa postal do ilustre deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, com a nossa posição a esse respeito, mostrando o nosso desagrado e mostrando quão profundamente equivocado é esse projeto dele, que merece aquele destino a que costumamos nos referir aqui, a lata de lixo. Por outro lado, continuamos a observar a atividade de atiradores desportivos, de pessoas que acreditam na legítima defesa, que trabalham para isso.
O nosso colaborador André Fioravante nos comunica que, depois de muita luta, conseguiram, ele e um grupo de pessoas do tiro desportivo, com o apoio da municipalidade, criar o Clube de Tiro de Dracena, aqui em São Paulo. Clube de Tiro de Dracena, aqui em São Paulo. E este clube nasce muito forte, muito pujante, nasce com grandes condições de ser um foco de desenvolvimento do tiro desportivo e também um foco de prática para aqueles que acreditam na legítima defesa. Meus parabéns ao André Fioravante, aos seus colaboradores, aqueles que conseguiram a criação do Clube de Tiro de Dracena, que sirva de exemplo para outros brasileiros. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.